Imagine dedicar a sua vida inteira a algo e pouco a pouco isso começar a ser arrancado de você, não de uma vez, lentamente, cruelmente. Foi assim que tudo começou com Beethoven. Ele tinha pouco mais de 26 anos quando percebeu que algo estava errado. Primeiro, um zumbido insistente nos ouvidos. Depois, sons que simplesmente desapareciam. Conversas comuns viravam murmúrios confusos. Risadas, passos, notas musicais, tudo começava a se afastar. Para qualquer pessoa isso já seria desesperador. Mas para um músico, para o maior compositor do seu tempo, era como assistir ao próprio mundo desmoronar em silêncio. Beethoven escondia isso de todos. Fingir que estava tudo bem virou rotina. Ele evitava encontros, se isolava, tinha crises de irritação e vergonha. Em cartas pessoais, que só foram descobertas depois, ele confessava algo assustador. Pensou em desistir da própria vida. Não pela fama, não pelo dinheiro, mas porque não conseguia imaginar quem ele seria sem ouvir música. É aqui que essa história deixa de ser sobre um compositor famoso e passa a ser sobre qualquer pessoa que já teve medo de perder aquilo que dá sentido à própria existência. Os médicos da época não sabiam explicar o que estava acontecendo. Até hoje, especialistas debatem as possíveis causas: intoxicação por chumbo, doenças autoimunes, problemas ósseos no ouvido, infecções. Nada é 100% certo. O que se sabe é que a surdez avançava sem pedir permissão. E o mais cruel, quanto mais genial Beethoven se tornava, mais o som se afastava dele. Era como se o destino estivesse testando até onde um ser humano consegue suportar. Se essa história já te tocou de alguma forma, aproveita agora para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Porque o que Beethoven fez depois desse momento muda completamente a forma como a gente entende limites, talento e força humana. Ele ainda não estava totalmente surdo, mas o medo já era constante. Cada nota tocada podia ser a última que ele realmente escutaria. Cada concerto vinha acompanhado da dúvida: e se amanhã eu não ouvir mais nada? E é exatamente nesse ponto da história, quando tudo começa a falhar, que Beethoven toma uma decisão silenciosa que vai mudar a música para sempre. Aos poucos, o silêncio deixou de ser apenas um medo distante e passou a ser uma presença constante. Beethoven já não precisava imaginar como seria não ouvir. Ele estava vivendo isso todos os dias. O que antes era um zumbido ocasional se transformou em um ruído permanente, como se o próprio ouvido estivesse em guerra contra ele. Sons agudos desapareceram primeiro, violinos perdiam brilho, vozes femininas ficavam difíceis de entender. Em reuniões, ele sorria e concordava sem ter certeza do que estava sendo dito. O isolamento começou ali, não por escolha, mas por sobrevivência emocional. Com o tempo, até os sons graves começaram a falhar. Beethoven parou de confiar nos próprios ouvidos. Ele se afastava de concertos, evitava apresentações públicas e passou a temer situações simples, como sentar-se à mesa com amigos. A frustração se transformava em explosões de raiva, seguidas por longos períodos de silêncio e introspecção. Muitos interpretavam isso como arrogância ou mau humor. Poucos sabiam que por trás daquela postura havia alguém tentando esconder uma perda que só aumentava. Para se comunicar, Beethoven passou a usar algo que revela o tamanho do seu drama: os chamados cadernos de conversação. As pessoas escreviam perguntas, comentários, piadas, e ele respondia falando ou anotando poucas palavras. Imagine a cena. Um homem que dominava o mundo com sons, agora precisava ler o que os outros diziam para continuar existindo socialmente. Cada página escrita era um lembrete doloroso de que a audição estava indo embora de vez. Por volta de 1819, o silêncio se tornou quase absoluto. Beethoven já não ouvia aplausos, portas se fechando, nem a própria música sendo tocada. O mundo externo havia desaparecido.
E ainda assim, algo curioso começou a acontecer. Quanto mais o som sumia do lado de fora, mais intenso ele parecia existir dentro da mente de Beethoven. Ele não ouvia com os ouvidos, mas a música continuava viva, clara e organizada em sua imaginação. Cada nota, cada harmonia, cada pausa surgia com uma nitidez que desafiava qualquer lógica. Esse período marca uma transformação profunda. A dor da perda não desapareceu, mas se misturou a uma nova forma de escutar. Beethoven já não dependia do ambiente, nem do público, nem do aplauso. Ele estava sozinho com a própria música. E foi nesse silêncio forçado, quase claustrofóbico, que ele começou a se afastar do que era esperado e a se aproximar do que ninguém jamais tinha ouvido antes. A surdez, que parecia um castigo sem sentido, estava lentamente empurrando Beethoven para um território onde poucos artistas ousaram pisar. O som já não vinha de fora. Ele nascia inteiro, intacto, de dentro. E esse detalhe muda tudo, porque explica como alguém que não ouvia mais nada estava prestes a criar as obras mais ousadas e profundas da história da música. Em algum momento, Beethoven entendeu algo que poucos conseguem aceitar. Lutar contra o silêncio estava lhe custando mais do que se render a ele. Quando os ouvidos deixaram de ser confiáveis, ele começou a buscar outras formas de sentir o som. Não era magia, nem milagre. Era adaptação, observação, desespero transformado em método. Beethoven percebeu que, ao encostar o corpo no piano, certas vibrações ainda chegavam até ele, não como som, mas como sensação. O instrumento deixava de ser apenas algo que se escuta e passava a ser algo que se sente. Ele passou a encostar a cabeça na madeira do piano, pressionar o maxilar contra o instrumento, sentir as vibrações atravessarem os ossos do rosto e do crânio. Hoje chamamos isso de condução óssea, mas naquela época era apenas um homem tentando agarrar os últimos fragmentos do mundo sonoro que ainda conseguia perceber. As notas não chegavam aos ouvidos, mas o ritmo, a intensidade e a energia da música ainda se manifestavam no corpo. Cada vibração era uma confirmação silenciosa de que a música ainda estava ali. Mas o verdadeiro segredo não estava apenas no piano, estava na mente de Beethoven. Anos e anos de estudo fizeram com que ele não precisasse mais ouvir uma nota para saber exatamente como ela soaria. Ele conhecia o peso emocional de cada acorde, a tensão de cada pausa, a explosão que vinha depois do silêncio. As partituras deixaram de ser registros de som e passaram a ser mapas mentais. Ao olhar para uma página em branco, Beethoven já escutava a obra completa dentro da cabeça, como se uma orquestra inteira estivesse tocando em um espaço que ninguém mais podia acessar. Há relatos de pessoas que conviviam com ele e se impressionavam com o fato de Beethoven corrigir músicos sem ouvir nada. Ele percebia erros não pelo som, mas pela lógica musical. Uma nota fora do lugar não fazia sentido para ele, e isso bastava. A música havia se tornado matemática emocional, estrutura pura, intuição treinada até o limite do humano. Quanto mais o mundo externo se calava, mais intensa ficava essa audição interior. Beethoven já não precisava agradar plateias nem seguir padrões. Ele compunha para aquilo que sentia, não para aquilo que ouvia. O silêncio não era mais um inimigo constante. Era um espaço vazio onde a criatividade podia se expandir sem interrupções. E foi nesse estado quase solitário, quase isolado do mundo, que ele começou a escrever músicas que soavam estranhas para sua época, mas eternas para todas as outras. Sem perceber, Beethoven havia atravessado um ponto sem retorno. Ele já não era apenas um compositor surdo. Era alguém que tinha aprendido a ouvir de uma forma que poucos seres humanos jamais experimentaram. E é exatamente a partir desse momento, quando a surdez deixa de ser limitação e se transforma em força,
que nascem as obras que iriam redefinir para sempre o que a música pode ser. É curioso perceber que algumas das músicas mais intensas já criadas por Beethoven nasceram quando ele não escutava absolutamente nada do mundo ao redor. A Nona Sinfonia, por exemplo, foi composta quando ele já vivia em silêncio quase total. E existe um detalhe pouco conhecido. Ele escrevia partes inteiras da obra sem testar no piano. Tudo era feito na cabeça. Cada entrada do coro, cada explosão da orquestra, cada momento de tensão já estava pronto antes de qualquer músico tocar a primeira nota. Outro detalhe impressionante é que Beethoven continuava regendo ensaios mesmo sem ouvir. Ele acompanhava a partitura com os olhos e corrigia músicos apenas observando o tempo, a respiração e o movimento das mãos. Quando algo não batia com o que ele tinha imaginado, ele interrompia. Não porque ouviu o erro, mas porque sentiu que aquilo não fazia sentido musicalmente. Para quem estava ao redor, parecia impossível. Para ele, era apenas coerência interna. E talvez a cena mais simbólica de todas aconteça na estreia da Nona Sinfonia. Beethoven está no palco, de costas para o público, regendo com intensidade. A música termina, o teatro explode em aplausos, o público grita, se levanta, chora. Mas Beethoven continua regendo, completamente alheio a tudo. Ele não ouvia nada. Foi preciso que uma das cantoras se aproximasse e o virasse de frente para a plateia, para que ele visse com os próprios olhos o maior aplauso da sua vida. Um aplauso que ele nunca escutou, mas que mudou a história da música para sempre. Essa história não é só sobre surdez. É sobre o que acontece quando alguém perde tudo aquilo que achava essencial e ainda assim continua. Beethoven nos mostra que, às vezes, o maior obstáculo não encerra uma trajetória. Ele redefine o caminho. O silêncio que deveria tê-lo destruído acabou criando um dos legados mais poderosos da humanidade. Se essa história te fez refletir, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para continuar essa jornada. Porque no próximo vídeo a gente vai mergulhar ainda mais fundo e entender por que muitos especialistas acreditam que Beethoven só se tornou verdadeiramente livre como artista depois que o mundo ficou em silêncio.